Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a nossa aula de Sol 552, Geoquímica de Superfície. E na aula passada a gente terminou abordando os valores orientadores que as legislações, que as resoluções estaduais determinam como um dos possíveis critérios, como uma possível referência para se identificar áreas antropizadas, para se identificar ambientes que foram colonizados por comunidades humanas. E a gente também viu, ressaltou a limitação que existe dessas resoluções, dessa legislação, uma vez que é uma legislação baseada em um universo amostral muito grande e, consequentemente, muito heterogêneo. E que essa heterogeneidade pode muitas vezes acobertar a identificação de sítios que foram sim antropizados, de ambientes que foram sim afetados pela ocupação humana. Como uma forma de contornar esse problema, a gente pode pensar em outras referências. Um método que é muito simples e que tem sido executado com uma relativa frequência é a amostragem em ambientes vizinhos a um sítio que esteja sendo estudado. Então, tem um local, uma localidade geográfica específica que eu estou estudando e que eu cogito a hipótese ou que eu já sei que existe uma atividade humana ou que existiu uma atividade humana, mas eu preciso entender um pouco melhor sobre a natureza e a intensidade de ocupação humana que existiu nesse local. Ótimo! Eu posso coletar amostras de solos nesse sítio histórico que eu estou estudando e coletar amostras em um ambiente vizinho que preserve ou que tenha boa parte das características similares a essa área de estudo, exceto pela atividade humana, pela ação humana, pela evidência de ação humana. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, numa região do quadrilátero ferrífero e tem um sítio específico que eu sei que existiu ação humana ali, eu posso estudar e coletar amostras em outro ambiente similar àquela área do sítio, porém que não tem nenhuma evidência ou que isso não existe nenhuma sugestão de ação humana direta e intensa. Né? Isso me permitirá, por comparação, identificar as áreas que foram ou que são antropizadas, ok? É como se a gente estivesse criando um background geoquímico local ou pontual. A gente vai coletar amostras em uma área ou em áreas vizinhas, próximas geograficamente e que também preservem boa parte daquelas características da que a área que eu estou estudando possui. Então, um exemplo, a área que eu estou estudando é uma área derivada em cima de quartzitos, encostas bem íngremes, com uma vegetação bem aberta, do tipo campo rupestre, e eu imagino que nessa área existiu algum tipo de beneficiamento de metais, né? Perfeito, maravilha. Para eu ter certeza disso, ou para eu identificar que metais que eram usados nesse beneficiamento, ou ter uma noção da intensidade dessa ocupação, eu posso coletar amostras de solo em outras áreas de campo rupestre que estejam assentados sobre a mesma rocha, que estão assentados sobre o mesmo declive, com o mesmo tipo de cobertura vegetal. Pode ser até uma área vizinha geograficamente, bem próxima, a poucos metros da área, dezenas de metros da área, para com que aí eu possa comparar isso, né? Olha, eu tenho as amostras de áreas minimamente antropizadas que representam um background geoquímico pontual ou local, e eu tenho aqui as amostras no meu sítio de estudo, e agora eu vou comparar esses valores para avaliar o que houve de enriquecimento ou eventualmente até mesmo de depleção de elementos químicos. Ah, Jota, eu percebo aqui que os teores de zinco, de níquel, de chumbo
aumentaram bastante no meu sítio. Ó, são evidências que sugerem ação humana específica, que enriqueceram ou que aumentaram o teor desses elementos químicos no sítio que você está estudando. Como as rochas e os solos eles abrigam uma diversidade natural e que pode ocorrer naturalmente, mesmo sem ação humana, em poucos metros e até mesmo em quilômetros, é interessante que essas amostras que vão compor um background geoquímico, mesmo que pontual, não sejam baseadas em apenas uma amostra. Então, eu vou coletar 3, 5, 10 amostras diferentes, vou analisar todas essas amostras para que aí sim eu possa compor ou sugerir um background geoquímico pontual para minha área, ok? É também muito comum de ser estudado a composição geoquímica de horizontes muito profundos em sítios. Então, olha, tem aqui uma área de estudo que eu imagino ou que existem evidências de ação humana. Eu consigo perceber alguns artefatos bélicos e alguns materiais de cerâmica em camadas próximas da superfície. Vejo uma camada ali com bastante evidência de ação humana entre 20 e 40 centímetros de profundidade. Só que essa camada some abaixo de 40 centímetros. Abaixo de 40 centímetros eu tenho um solo sem nenhuma evidência de ação humana. Maravilha! Eu posso coletar amostras nessas profundidades maiores. Vou coletar 60 centímetros de profundidade, a 80 centímetros de profundidade, a 1 metro, a 1,5 metro, em distâncias além daquelas que foram tocadas pela ocupação humana. E agora eu faço uma comparação entre os teores de elementos químicos naquela camada ou naquelas camadas que existem evidências de ação humana, geralmente em camadas mais superficiais, com os teores que eu consigo encontrar em horizontes ou camadas bem mais profundas, onde que essa ação humana ela pode não ter ocorrido ou ela pode realmente ter sido pelo menos menos intensa. Isso é um pouco problemático, porque, como a gente já sabe, alguns elementos químicos podem sofrer lixiviação. Então, mesmo que a ação humana tenha se limitado a ocupar e a alterar a composição química de um horizonte, por exemplo, só entre 0 e 20 centímetros, pode existir a intemperismo de alguns materiais, artefatos, moedas que eventualmente foram liberando alguns elementos químicos e esses elementos químicos migraram junto com a água da chuva e contaminaram horizontes mais profundos. Então eu posso ter uma ação humana indireta em horizontes mais profundos. Por isso que isso é uma coisa, é um método, é uma referência que é feita, mas que também tem que ser tomado um pouco de cuidado, porque senão a gente pode eventualmente não identificar a ocupação humana, ok? Eu gosto muito de analisar diferentes horizontes e até mesmo esses que não existem evidência da ação humana, para justamente mapear dentro de um perfil ou dentro de uma escala em profundidade qual foi a ação humana, até mesmo indireta, porque essa migração de metais ou de elementos químicos ao longo do perfil ela indica que esses materiais já tinham sido depositados ou que estavam presentes há mais tempo, porque para essa lixiviação a gente precisa que esses materiais eles tenham sido depositados e tenham passado por um processo ou um estágio pelo menos inicial de intemperismo, indica para a gente que aquela ocupação ou que aquele material ele já está há bastante tempo, né? Embora a gente não tenha um valor cronológico, isso vai depender de uma datação, ele pelo menos mostra para a gente que, por exemplo, seria diferente de um sítio onde todas as evidências geoquímicas mostram para a gente que todo o material que foi depositado está restrito aos horizontes superficiais. Né? São os sítios que tiveram aí intensidades diferentes de colonização. Mas não se preocupem, a gente vai falar disso mais à frente nas próximas aulas, tá? Outra referência que é muito utilizada dentro
da ciência para identificar ambientes que foram antropizados ou que foram colonizados pelos homens é a, a análise de elementos químicos que são considerados geogênicos ou de natureza geogênica. O que, que eu quero dizer com isso? São elementos químicos cuja principal fonte é o intemperismo dos minerais, o intemperismo das rochas, e que não tem praticamente nenhuma relação com a ação humana. Ou seja, a ação humana não aumenta ou não altera ou não diminui o teor desse elemento químico. E existem vários elementos químicos que podem ser utilizados como uma referência, mas os que tradicionalmente são utilizados por serem de fácil análise, baratos e de resultados satisfatórios são titânio, Ti, zircônio, Zr, e o vanádio, que é o símbolo V. Esses elementos químicos eles podem ser utilizados para cálculo de razões entre um elemento químico e esses elementos químicos, e a variação dessa razão em profundidade pode servir para identificar ambientes que foram antropizados. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um sítio que está sendo estudado, e esse sítio eu fiz uma amostragem sistemática a cada 10 centímetros. Então, a cada 10 centímetros em profundidade, de 2 metros de profundidade até próximo da superfície, eu coletava uma amostra. Então, a cada 10 centímetros, a 2 metros de profundidade, a 1,90 m, a 1,80 m, a 1,70 m e assim vai. Cada uma dessas amostras, eu analisei o teor ou a quantidade de alguns elementos químicos. E aí, por exemplo, vamos usar o chumbo como um bom indicador de ação humana. E vamos usar o titânio como um bom indicador de natureza geogênica. Eu posso, para cada amostra, calcular uma razão entre o teor, entre a quantidade de chumbo e a quantidade de titânio. Então, para cada profundidade, eu vou ter uma razão chumbo-titânio. E agora eu avalio quando essa razão eventualmente variou. Se os resultados são muito homogêneos, se essa razão do horizonte mais próximo da superfície até o horizonte mais profundo variar muito pouco, o que, que eu quero dizer com pouco? Variar menos do que 20% entre uma amostra e a outra, é porque eles têm relações muito próximas e a natureza e a origem do titânio é a mesma origem do chumbo, ou seja, todo chumbo que tem nessas amostras, ela também veio do intemperismo dos minerais e das rochas, que é a principal origem do titânio. Então, para uma amostra, para um perfil onde as amostras variam muito pouco a sua razão titânio-chumbo, ou chumbo-titânio, não interessa qual é o elemento químico que ficar em cima, eu percebo que a origem desses elementos químicos é a mesma em todas as amostras. Mas vamos pensar num outro caso, onde eu fui coletando essas amostras em diferentes profundidades, a cada 10 centímetros, ou a cada 5 centímetros, ou a cada 2 centímetros, e para cada amostra eu analisei a composição química e agora eu vejo que existem algumas variações muito significativas. Em algumas profundidades, essa razão é muito grande e outras profundidades a razão é muito pequena. Então, por exemplo, eu percebo que em superfície eu tenho um teor muito grande de chumbo em relação à quantidade de titânio, e em profundidade os teores de titânio já aumentam muito e são bem menores os resultados, os teores de chumbo. Então eu altero essa razão, que antes era muito positiva, era alta, e ela foi decrescendo e vai ficar inferior a zero, mostrando que eu tenho muito mais titânio do que chumbo nos horizontes subsuperficiais. Essa alteração grande da razão indica para a gente que, eita, olha só, o seu chumbo ele tem uma origem diferente da origem do titânio. Então, opa, eu já sei que o titânio sempre é
geogênica, ele sempre está associado com as rochas, e o chumbo veio de alguma outra fonte. Qual outra fonte pode ter sido possível? Justamente a atividade humana. Então, eu consigo perceber até quais são os horizontes que existem influência ou que registraram essa ocupação humana. Então, esse é um método que eu particularmente acho muito mais interessante até do que a legislação e do que as coletas em áreas vizinhas, porque ele é um dado que vai depender muito dessa sua condição ambiental pontual, dos processos que ocorreram naquele ponto específico. Só que a gente tem que escolher a referência que for possível, que for viável. Esse é um procedimento que a gente tem que ter uma amostragem muito mais densa, né? Porque a gente vai fazer o que nós chamamos de amostragem sistemática. A cada tantos centímetros eu vou coletar uma amostra e essa amostra deverá ser analisada. Isso vai gerar um número de amostras muito maior do que os outros métodos e, consequentemente, acaba gerando um custo muito maior. E aí a gente vai escolher conforme o tamanho do nosso bolso. Meu bolso é muito fundo, eu tenho recurso suficiente para isso? Maravilha, vamos adotar essa técnica. Jota, não tenho tanta disponibilidade nem de tempo e nem de dinheiro para fazer uma amostragem e uma análise mais densa. Vamos pensar ou em usar a própria literatura, nesse caso a legislação, ou em uma amostragem em áreas vizinhas para a gente identificar e confirmar essa ocupação humana, ok? A adoção de qual referência vai essencialmente depender disso, da disponibilidade que a gente tem. A condição ótima está posta. A questão 3, sempre usar uma referência de um elemento químico que tem como origem principal o intemperismo de minerais que estão compondo as rochas, que compõem o material parental. Porém, contudo, todavia, nem sempre a gente consegue fazer isso, ok? Pessoal, na nossa aula de hoje a gente termina aqui, ok? Para não ficar muita coisa. Na semana que vem a gente vai adentrar sobre quais são os elementos químicos, as razões e até mesmo alguns isótopos que são importantes para identificar o tipo, a natureza da atividade humana a partir da análise de solos, ok? Muito obrigado, um abraço.